Bom, é isso aí. Vamos terminar esse rolê aqui. É, até que foi curta de ontem, né? Ontem não. Terça-feira? Terça-feira. Que eu achava que ia ter mais coisa pra comentar, pra contestar, mas na verdade eu tô até gostando de assistir. Tipo, não tem muita coisa pra acrescentar, né? Tem poucos pontos, mas vamos ver se tem. Agora dá pra ir até o final, eu imagino. Talvez não dê nem 2 horas. E vamos ver o que mais tem de interessante aí. Quem for chegando, vai dando um alô aí. Onde é que elas estavam no assunto? Deixa eu atualizar aqui só pra deixar bem certo. Gira a rodinha, gira a rodinha. Fazem o campo de possibilidades dessa pessoa ser muito menor. Eu fui fazer o meu passaporte com 35 anos. Acho que eu Tem- peguei, acho que eu peguei o assunto na metade aqui, pera aí. Vamos tentar recapitular um pouco como é que tava. Senão eu vou me perder. Eu tenho mais medo de, por exemplo, como pode uma tomada de decisão arbitrária inviabilizar o caos e inviabilizar a expressão humana que é bem. Ah, Nossa, tá falando dessa questão Que do é. caos, né? excelente ponto. Então, assim, por exemplo, eu não acho que para se fazer ciência é preciso. É um pouco aquilo, né, que a gente tinha falado, tipo, talvez uma visão, o medo de uma visão positivista, né? No sentido de, por exemplo, um certo estágio onde a partir daquele tudo pode ser microgerenciado, então a gente vai tipo, ter sérias restrições ao que as pessoas podem fazer, porque já existe uma maneira mais eficiente de se viver, né? E daí nisso, ao você remover esse caos, né, você garantir essa certa segurança, essa como é que é mesmo? Predicabilidade, sei lá, previsibilidade, né? Tô pensando em inglês. É, você acaba sacrificando, você acaba tirando esse certo caos, mas você acaba sacrificando talvez uma possibilidade de inovação, uma possibilidade de alguém vir com uma ideia nova. E até o próprio, como é que fala? A própria capacidade de uma pessoa buscar o que é melhor para a vida dela, né? Individualmente. Enfim. Preciso proibir essas teses bobas de doutorado. Uhum. Não, porque a ciência precisa de uma liberdade para ser a ciência. Então, existe sim, Mas tem que ter um critério em certa medida, né? A ciência não precisa de cientistas ruins. Mas daí sempre tem aquele medo. Ah, mas quem que vai definir o que é ciência boa, o que é ciência ruim? É um eterno dilema, né? É difícil dar uma resposta completa para isso. uma certa visão de mundo, talvez, e que eu não vou para psicologia, eu não uso recursos da psicologia, mas a psicologia pode estudar isso, estuda isso de uma medida. Eu acho que sim, acho que podíamos estudar, não vou fazer isso, mas isso é possível ser estudado no campo da psicologia, de que eu acho que tem uma dimensão psicológica, temperamental, de personalidade, de realmente, assim, eu não tenho medo do caos. Aliás, eu tenho muito mais medo que esse caos, que não necessariamente é a desordem no caos, que esse caos, que é a expressão humana, que é Uhum. as potencialidades humanas, elas sejam, por exemplo, sejam. A gente tem uma sociedade quase que desumanizada por causa de decisões muito arbitrárias, muito impedimento da liberdade. Então, não é que eu encontrei no liberal, é que assim, eu já tinha um pouco essa. Porque imagina, se eu vim da classe média baixa, evangélica, se eu não acreditasse que a, existia uma ação humana, que mesmo um campo de possibilidade Ação humana? limitado, que era o meu lá no Partenon, Tu conseguiu superar? claro que isso pode vir um discurso super cretino Sim, dos sim, liberais. Se eu sim, conseguir, tu consegue sim, também. sim. Tem sempre aquela questão também do. Como é que fala? Por um lado, a gente não pode desprezar que as circunstâncias importam, né? Que, tipo, como é que eu posso dizer? Tipo, você não pode dizer que alguém que nem ela, sei lá, classe média baixa ou até alguém mais pobre, vai ter, para chegar num certo ponto, vai ter o mesmo caminho, vai, digamos assim, vai, vai ser tão fácil. Não sei o que tá pegando. Não, voltou. Voltou. Já era. Não sei o que tá pegando. Não, voltou. Então, deixa aqui. Deixa aqui. Não tá fácil, mas vamos lá. Tem essa questão, né?
Tipo, a gente não pode desprezar que existem essas diferenças nas circunstâncias, nas condições iniciais, e isso pode dificultar ou facilitar para alguém. Mas também não, se você entra até por uma questão, como é que vai, pragmática, né? Você ficar com um discurso muito determinista, né, no sentido, é, você nasceu tipo pobre, sei lá, uma pessoa até fala racial, uma pessoa de cor, uma pessoa negra, alguma coisa assim, você nunca vai chegar na mesma posição que tá outra coisa, que outra pessoa. Acaba sendo uma profecia autorrealizada, né? Tipo, porque você já desiste de cara achando que nunca vai acontecer e daí não acontece mesmo, né? É melhor você. Vamos dizer assim, até no caso mais extremo, que na verdade determinismo. Não, não é isso. Se você acredita nisso, independente de qual seja a diferença que as circunstâncias fazem, é melhor você acreditar que elas fazem menos diferença do que elas realmente fazem, né? Porque você daí pelo menos você vai ter a motivação, vamos dizer assim, para fazer o máximo possível que você conseguiria fazer, né? Você vai chegar no máximo onde você poderia chegar. Se você, tipo, reduz, se você ignora, assim, as circunstâncias, né? Se você, digamos assim, diminui o impacto das circunstâncias. Se você se foca muito no impacto delas, a tendência é que você fique talvez numa posição pior do que até onde você poderia chegar. Porque você já está se sabotando nesse sentido, né? É melhor que você acredite que você pode. É, é melhor que você na sua cabeça seja mais meritocrático do que seria real, do que o realista, do que a posição realista, né? Que a posição realista ela é impossível você saber exatamente o quanto, né? A sua ação vai contar, né? As suas escolhas vão contar. Então é melhor que você exagere um pouco para pelo menos permitir, pelo menos garantir que você vai maximizar o quanto você pode alcançar, né? E claro, sempre vão ter as circunstâncias no meio, mas é bom que você não se foque tanto nisso, porque senão você acaba se sabotando. Né? Não é isso que eu tô sugerindo. Mas, veja, uma coisa é você considerar que o indivíduo é determinado. Isso não me parece algo válido. Até porque isso desresponsabiliza o indivíduo sobre os seus erros. Tem essa, Outra né? coisa é, por exemplo, você reconhecer que questões econômicas fazem. Acho que é o grande desafio, né, do pessoal que é determinista, assim, vamos dizer, ontologicamente determinista, né? Pré-determinista, na verdade. Deixar que tudo já tá. Tudo é simplesmente depois da primeira tacada na bola de bilhar ali, todo o resto é consequência, né? Todas as ações e tudo é tudo biológico, alguma coisa assim. Como é que você justifica um sistema de justiça, né? A não ser que você vá por caminho, não sei, se aquela pessoa tomou aquela ação, ela já mostrou que ela é alguém defeituoso, digamos assim, para melhorar para o funcionamento daquele daquele sistema, então nós removemos essa peça do sistema, alguma coisa assim. Mas você tá aí você vai ter que também justificar o que seria o melhor funcionamento do sistema e tudo mais, né? Não, é difícil fazer um argumento moral nesse sentido. Faz o campo de possibilidades dessa pessoa ser muito menor. Eu fui fazer o meu passaporte com 35 anos. Tem gente Eu que. fiz recentemente É. também. Então, o meu campo de possibilidade, eu não podia tudo. Eu achei que eu podia tudo. Eu era dessa geração que achava Mas é que podia melhor tudo. pensar que pode tudo, porque daí tu vai mais longe. É o que ela Aí- falou. Verdade, linda. Eu acho que sim. Questões materiais, de classe, podemos dizer assim, São limitantes. limitam o teu campo de possibilidade. Mas a tua tomada de decisão dentro do campo de possibilidade, por mais estreito que seja, isso não há possibilidade de retirar por causa de uma liberdade de consciência que, bom, eu identifico na doutrina liberal uma crença semelhante nesse sentido. Mas não é a doutrina liberal que me ensinou isso. Na verdade, sempre foi uma visão de mundo. Sempre foi algo que fez sentido eu compreender. Que dentro desse campo de possibilidade. Isso é sociólogo chamado Alfred Schutz. Bom, a ação humana ela tem uma incerteza Ó a Alemanha, ó a Alemanha. inerente, porque no campo de possibilidade, por menor ou maior que ele seja, a tomada de decisão do indivíduo nesse campo de possibilidade não pode ser determinada por nenhuma teoria. Logo, existe uma dimensão de certeza inerente da sociedade que as teorias que tentam estabelecer determinados padrões muito rígidos, bom, não vão dar conta da sociedade. A sociedade é mais complexa do que isso. Então, esses argumentos no começo da faculdade, essa coisa de refletir, de querer não viver numa vida cheia de tabu, nem religioso, mas nem. O que ela falou também cai um pouco no. Fazendo um pouco na brincadeira, né?
Tem o pessoal ateu que às vezes critica a apologética falando Deus das lacunas. De, por exemplo, quando você não tem uma caricatura, né? Quando você não tem uma determinada explicação para alguma coisa, sei lá, cai o raio, você não sabe explicar o raio. Você fala, foi Deus. E aí, você sempre quando acontece alguma coisa não pode ser explicada, você automaticamente atribui uma causa divina direta. Para muita gente tem um certo determinismo das lacunas também, né? Por exemplo, a gente sabe que a física e a química funciona nesse caso aqui, então vamos pensar, o comportamento humano, por indução, ele é isso também, então eventualmente nós vamos conseguir mapear o comportamento humano para alguma fórmula, alguma coisa assim. Tá, mas até você me mostrar a fórmula do comportamento humano, tipo, não tem como eu fazer qualquer tipo de ciência, tipo, assumindo que isso vai ser, né? Você vai ficar realmente uma lacuna ali, né? Vou ter toda a minha teoria sobre sociedade baseada na ideia de que o comportamento humano ele pode ser mapeado, ele pode ser formalizado, só que eu não sei a fórmula. Então o que, que você faz? Não tem como fazer. Você tem que assumir que é incerto e trabalhar em cima disso, né? Até você me apresentar a fórmula. Acho que o próprio Mises vai falar disso lá no dualismo metodológico dele, né? Tipo, ele não está dizendo que ontologicamente existe, sei lá, corpo e mente, né? Ele fala, para os propósitos do estudo dele, como não tem uma maneira de você estabelecer a como não tem uma maneira de você estabelecer a equação do comportamento humano, então você tem que ter um sistema que diga que a mente tem uma determinada, ela tem, digamos assim, uma autodeterminação, né? Ela é teleologicamente estruturada e daí o mundo exterior aí você vai, ele é estruturado de maneira causal, né? São duas coisas diferentes. Político, tudo isso eu acho que contribuiu para o mais óbvio, que é, poxa, isso aqui faz, isso aqui faz sentido. Uhum. Faz sentido para todo mundo? Não, não faz. Talvez não faça. Acho que tem pessoas que não fazem, beleza. Pra nós tá tudo bem, né? É aquele problema de sempre, né? Liberalismo é um termo muito abusado. Tipo, liberalismo para pessoas diferentes significa coisas diferentes. Então é muito difícil você falar, por exemplo, tipo, sou contra, sou a favor, sou indiferente ao liberalismo. Depende do que a pessoa quer dizer com isso, né? Se for só essa questão de que as pessoas, tipo, a gente não tem conhecimento completo do que é bom para as pessoas, do que seria melhor até para a sociedade, então você tem que ter uma certa, você tem que proteger a liberdade delas para permitir até que elas descubram o que é melhor. Isso é uma coisa. Só que você pode ter a ideia de liberalismo que a gente comentou na outra live, né? De ser simplesmente uma coisa, uma tentativa de burocratização da sociedade, né? De mediação de todas as desavenças humanas. Que daí ela cria uma série de problemas à medida que você acumula. Nossa, minha garganta ficou ruim agora. Você acumula muitas opiniões diferentes, né? Então é uma coisa que funcionaria para garantir o liberalismo ter uma sociedade relativamente culturalmente homogênea, pelo menos, né? Até ideologicamente homogênea. Para que você não reduzisse o escopo da opinião pública muito, ao ponto de virasse uma coisa meio tirana. Mas se for só o que ela falou, tipo, é outra coisa, é mais aceitável, é difícil. O problema de liberalismo é isso. Qual que é a definição desse negócio, né? É um dos termos mais abusados que tem. Não, pra eles que não tá. Mas, pra mim tá tudo bem. Agora, aí, na discussão teórica, e no caso das ciências sociais, vamos falar do liberalismo como ele é, não como se imagina que ele seja. Assim como eu faço questão de falar de Marx como ele é, e não como pensam que seja, né? Perfeito, perfeito. Então, por exemplo, o meu livro de Marx tem muito marxista que comprou, professor, e ele tenta ser o mais técnico possível. Uhum. Tem uma alfinetadinha só. Mas, ó, sobre o que tu falou em relação a Tem duas, na verdade. usar recursos da psicologia, por exemplo, para compreender algumas coisas. Que não é o que eu faço, mas é possível. Então, em relação a, por exemplo, que tu falou sobre não ter medo do caos. O Jonathan Haidt, ele é um psicólogo que... Porque eu pensei exatamente. Cadê o Emerald aí? Que gosta dele.
todo mundo sabe aqui que eu sou É. completamente apaixonada, que ele desenvolve bem sobre o quanto algumas pessoas, elas têm uma mentalidade muito mais rígida, a forma como elas recebem informações e como elas elaboram, processam informações é diferente umas das outras. Então, por exemplo, quem é mais conservador vai ser muito mais rígido e ele vai temer o caos, ele vai temer aquilo que é novo, que é diferente, o que é excêntrico, que é esquisito. E tem raízes evolutivas que explicam por que ele tem medo disso, da mesma forma que pessoas que são mais disruptivas. E muito pelo contrário, elas se sentem excitadas, estimuladas e com vontade de descobrir aquele mundo novo. E aí, dentro disso, também tem essas subdivisões, que é, por exemplo, uma pessoa que ela tem uma abertura à experiência, que ela pode ser ou mais estética ou mais intelectual. Tem aquelas pessoas que têm os dois. Então, eu, por exemplo, tenho uma abertura estética muito alta. Eu não. E também uma abertura intelectual. Mas tu também, embora não tenha uma abertura estética, tem uma abertura intelectual muito grande. Sim, eu gosto de testar ideias. Por exemplo, um dos meus autores preferidos é o Marx. E não só o Marx, a tradição marxista é muito interessante. Como a história da tradição marxista. Até aquela que, só pra não saírem do assunto ali, né? Só tem um problema, beleza. A gente entende que existem essas diferenças entre as pessoas, né? Quase fundamentais, assim, que nem o Jonathan Haidt fala, que nem ela comentou. Só tem aquela questão, né? Tipo, como é que você resolve isso? Elas são conciliáveis numa mesma sociedade? Essa é a pretensão do liberalismo, né? De achar que elas podem ser conciliadas. Mas, quando chega a um ponto de, sei lá, vamos pegar a polêmica, é aborto. Tipo, até tantos meses, não sei. Sim ou não? Entendeu? Por um lado, é exercer a liberdade, a mulher exercer sua liberdade. Pro outro, é assassinato. Não tem conciliação disso aí. Infelizmente ou felizmente, não tem conciliação. Não tem meio termo, não tem como fazer meio aborto, né? Pra agradar todo mundo. Ou pelo menos não desagradar completamente. É o tipo de diferença que, tipo, ou você toma partido de um lado, ou é caos, não tem conciliação isso aí, né? E aí você começa a ter questões como, sei lá, pega uma Planned Parenthood, ou pelo menos, ou mesmo que seja aborto no SUS. Você vai ter um lado que diz, não, a saúde pública ela é responsabilidade de todos nós, porque é um bem comum, alguma coisa assim. E foi decidido que a melhor forma de se conciliar isso aí é permitir. Se você não quiser, não faça. Só que ao mesmo tempo você está financiando aquilo ali, né? Mesmo que você seja contra. Como é que faz aí, entendeu? Tem certas coisas que não tem conciliação. E o próprio Hyde, pelo menos pelo pouco que eu sei, até que o Meraldi me passou, por mais que ele identifique o problema, identifique que existem essas diferenças fundamentais, né? Que elas não são simplesmente é, oportunismo político, alguma coisa assim. Ele vai reforçar, não, para lidar com isso a gente precisa de mais democracia. Tipo, não é, cara. Democracia, no fim das contas, vai escolher um lado também. Não tem. 49% das pessoas gostam de sorvete de baunilha, 51% de chocolate, vai ser todo mundo é chocolate. Acabou. Não vai ser meio a meio, né? Na prática não é assim que funciona. Então, o grande problema, que não é o que ela está falando, não é a definição que ela está dando, mas liberalismo em outra definição, dessa de conciliação é que tem coisas que não são conciliáveis, cara. É uma diferença de visão de mundo tão grande que não funciona. Como um determinado ponto é não só discutido no ambiente político partidário alemão e europeu como um todo, por exemplo, sobre a inevitabilidade do socialismo, mas como, vamos dizer assim, essa tradição aqui do socialismo marxista, ela não morreu com Marx, ela foi se desenvolvendo em diferentes padrões, em diferentes teorias, em diferentes experiências. Então, isso para mim, por si só, já é super interessante. E o que faz o Marx ser interessante? Será que. Peraí. Tá rolando, né? Será que. Peraí. Tô com medo de cair tudo de novo ali. Vamos lá. Tá rolando, né? Não. Eita, pau. Outro aqui. Será que. Peraí. Carai.
Cliquei em botão errado. Interessante pra mim. Eu acho que, de qualquer forma, ele é alguém que, por mais que esteja olhando para o iluminismo, olhando para o Ocidente, olhando para a modernidade, não exatamente para essas categorias, mas há aqui uma ruptura significativa com vários dos elementos que sustentam a filosofia política burguesa e a ciência burguesa. De fato, Marx faz isso. De qualquer maneira, ele preserva algo que talvez agora no nosso ambiente intelectual não está sendo preservado por alguns. Ele ainda preserva uma expectativa de fazer ciência. Ele ainda preserva Perfeitamente. uma expectativa de fazer ciência como um resultado de um método. Não conheço a fundo, mas mas ele mesmo, né, acho que se colocava essa pecha de socialista científico, né, em oposição a outros, então tipo, ele estava realmente tentando estabelecer um método, tanto que tem um monte de gente ainda tentando usar hoje em dia, né. Não quer dizer que ele seja bom nisso, né? Falar que alguém é um cientista não quer dizer que é um bom cientista. Falar que alguém é um intelectual não quer dizer que é um bom intelectual, mas aparentemente ele tinha essa pretensão mesmo. E ele comentou, ela comentou, né? Talvez seja, não sei nem se isso seria um resquício do liberalismo, né? Porque eu acho que só se ela tá falando ciência é uma coisa, é um, é um, seria um resíduo de uma visão de mundo liberal, não sei. Existia ciência antes disso também, né? Mas talvez com outro foco, alguma outra coisa. Mas realmente eu sou muito mais dessa ideia de que marxismo, que nem teve na conversa lá com o John Eigen, né? E em contraposição ao que a gente leu no livro do Daniel Scherer, que marxismo e até, sei lá, o nazismo, fascismo e tudo mais, eles se colocam mais como uma espécie de ruptura com o liberalismo do que com uma continuação, né? O pessoal tradicionalista vai querer dizer, não, é tudo liberalismo. É no sentido de que eles brotam dentro de uma eles nascem dentro de um mundo liberal, mas eles nascem meio que como um, uma oposição, né? Nascem meio como um efeito colateral que está protestando contra aquilo, né? Talvez até na tentativa de retomar uma noção antiga de, sei lá, de um fim último para a história, né? De uma finalidade para a sociedade, e tudo mais. Que o liberalismo meio que abandona isso no sentido de que as pessoas, a sociedade não teriam um fim determinado, elas teriam simplesmente essas potencialidades, né? E se atualizariam de alguma maneira e no fim das contas o bem comum ele não estaria pré-determinado, ele estaria simplesmente ele seria basicamente o agregado dos bens particulares, né, que as pessoas perseguem. Então você pode dizer que marxismo, nazismo, fascismo seriam filhos do liberalismo nesse sentido de que eles brotam de um mundo liberal, mas não de que eles são uma continuação bem clara, né? Eles são um protesto. Claro que ele borra também a fronteira entre conhecimento e prática. Ele vai dizer que a ciência ela não é um resultado contemplativo, ele é um resultado também de uma prática política. Por isso até que o Olavo ele senta o pau nos chamados marxianos, né? Que hoje em dia existem o pessoal na universidade, na academia, que se diz assim, não, que estuda a teoria marxista, né? No marxismo não existe teoria sem prática, né? Então você se dizer um marxiano das duas uma, ou você é mentiroso, porque você na verdade está fazendo ativismo, só não assume isso, ou você não entende marxismo, né? Você está achando que é uma coisa que não é. Ele, vamos dizer assim, borra a fronteira entre teoria e prática. O que tu acha que dá pra se manter e considerar a partir do que Marx escreveu? Porque algumas pessoas falam, nossa, mas ele ainda é muito atual, ele ainda realmente consegue se adaptar muito bem à nossa sociedade de hoje. Tu acha que isso é verdade? Eu acho que a sociologia marxista ainda tem potência. O que seria a sociologia marxista? Principalmente o paradigma do conflito. Ou seja, olhar para a sociedade através dos conflitos. Isso não significa que os conflitos precisam ser. Exato. Ok. Não precisa analisá-los através das categorias marxistas, não. E não precisa. Também, assim, não é só as categorias marxistas, mas é o uso dessas categorias em determinadas formas. Por exemplo,
Eu posso ser um materialista e, em certa medida, ir para uma linha de interpretação mais mecanicista, mais economicista, digamos assim, mas isso não é o Marx, exatamente. Não dá para reduzir o Marx a uma discussão mecanicista e economicista da sociedade como se o Marx tivesse sugerido isso. É muito, muito melhor. Ele é muito mais interessante do que isso. É, assim, não dá pra negar que existem conflitos entre grupos dentro da sociedade, né? O problema é que os grupos não são sempre os mesmos, né? O grande problema é esse, tipo, qual que é a... Pra funcionar a coisa toda, essas classes têm que ser sempre as mesmas, né? Pra você ter o... Pra você até saber quem que vai chegar, quem que vai triunfar lá no final, né? Quem que vai ser a sua força revolucionária. Porque se por uma questão as classes são socioeconômicas, por outra questão as classes são raciais, para outra questão as classes são, sei lá, sexuais, para outra questão, tipo, homem contra mulher, alguma coisa assim. Por outra questão são classes, sei lá, são times de futebol. Se para cada conflito dentro da sociedade você muda a classe e elas não coincidem, você meio que não. Tipo, ainda faz sentido a ideia de conflito, mas o progresso da história fica todo bagunçado, né? O que eu quero dizer mais especificamente é que eu entendo a crítica marxista aos liberais, que às vezes descreve a sociedade a partir de uma suposta harmonia de interesses, especialmente no mercado, Ok. e que o Marx traz um elemento interessantíssimo, que é a dinâmica do conflito. Claro que o conflito Marx, e depois para os marxistas, a gente tem que olhar particularmente, ele exige um certo vocabulário, ele exige o reconhecimento de certos pressupostos, por exemplo, o reconhecimento da categoria classe, mas não só a categoria classe como Marx sugere é diferente de como o Weber, por exemplo, vai sugerir. O maior problema é que você tem que começar do alto, né? Eu acho, pelo menos até onde você tem que começar da superestrutura, a classe, depois o indivíduo. Tipo, você enquanto você é apenas uma instância, uma manifestação de uma mentalidade coletiva. Ela preexiste a sua existência, né? E aí o que acontece quando você tem duas pessoas supostamente na mesma classe discordando, tendo interesses diferentes, buscando coisas diferentes? Não sei, uma das duas é traidora, alguma coisa assim. Tô simplificando, não sei a fundo disso. Mas a ideia que tem é essa, sabe? É tipo. É uma eterna falácia dos escocês de verdade, né? Não, o operário de verdade, ele quer isso. Ah, mas eu sou operário, eu quero tal coisa diferente. Não, então você não é um operário de verdade. E aí você vai excluindo até você ter uma classe homogênea, tipo, o que adianta? Weber usa classe, Marx usa classe, mas é completamente Ok. diferente. Uhum. Então a mesma palavra também não. Eu posso usar a palavra classe e nem por isso estou falando a classe que o Marx está dizendo. Então eu acho que ele Você pode estar falando até de C++, né? traz, sim, um olhar crítico interessante quanto à análise da sociedade através dos conflitos. Ok. Agora, Mas se tu eu não acha que tem autores melhores que analisam acho o os Weber. conflitos, né, do que ele? Não, Ok. então, exato. Agora, isso não quer dizer que todo o arcabouço teórico dele para explicar o conflito é aquilo que eu vou aplicar para fazer se não, um experimento intelectual mais, né, assim, que eu gosto de fazer esses experimentos. Um experimento mais estressado ali, né? Tu vai no exato, limite. exato. Ok. Agora, também outra coisa que eu acho interessante no caso que o Marx traz, não é o único que traz, assim como não é o único que traz a dinâmica do conflito, mas ele traz e é muito importante, eu acho, para uma teoria social, é a concepção histórica dos processos. Acho relevante pensar historicamente. Não é que o pensamento histórico inviabilize uma discussão de filosofia, de ontologia, de metafísica, enfim, dessa filosofia que tenta pensar as questões mais universais. Não é isso. Agora, de fato, eu acho muito complicado a gente olhar para as ideias políticas indo direto. Pra prática, tu quer dizer? Não, indo direto para uma discussão transcendental, indo direto para uma discussão metafísica. Ok. E não, bom, talvez pensar a questão dos processos históricos. Não sei se isso é. Não sei se você tá tentando colocar o Lavo na conversa, forçar a barra, mas. Uma coisa que ele fala, né? Qualquer ideia que você tenha, você tem que entender de onde que ela vem, de onde que ela veio, né?
Se você vai ter uma compreensão melhor dela na medida em que você souber todo o processo, tipo, de formação daquela ideia, quem passou pra quem e como chegou em você, né? Você acaba tendo uma noção muito melhor das coisas, com um contexto, assim. Então, o problema é que quando a sua análise histórica também, ela, tipo, é muito... Talvez, que nem tô falando sem muito conhecimento, mas acho que no caso de Marx tem consideração histórica de menos, né? Porque ele está analisando uma coisa muito restrita, ele está olhando, sei lá, para ele olhou a política dos cercamentos na Inglaterra e daí fez uma indução para o mundo todo, entendeu? Ou olhou, sei lá, um trecho da história da Europa. Ah, sei lá, comunitarismo, é, feudalismo, capitalismo. Tá, mas onde é que existiu o feudalismo no mundo, entendeu? Foi uma região muito restrita da Europa Ocidental. Sei lá, França, Inglaterra, talvez um pedaço do que era o Sacro Império, porque o leste europeu era diferente, a Península Ibérica era diferente, entendeu? A Ásia e a África eram diferentes. Aí você põe tudo, é feudalismo. O que é isso? Entendeu? Todo mundo teria que passar por uma etapa feudal? Isso realmente foi observado? O problema talvez seja você pensar é, na. O problema não é ter a construção histórica, o problema é ter a construção histórica de menos, né? Na verdade, se você quisesse ter uma concepção histórica geral, você teria que ser muito mais vago, né? Você teria que ser muito mais abstrato do que isso aí. Só que daí dificulta você criar a sua narrativa, né? Então, pensar historicamente, para mim, é essencial. E eu acho que o Marx é uma boa fonte para isso também. Agora, isso significa pegar a teoria de história de Marx? Também não. Mas, enfim, para mim, ele é um autor que estimula problematizações que eu não abro mão. A questão do conflito e a questão da história. E acho que também. Não é que eu sou materialista, mas aí, não do ponto de vista intelectual, do ponto de vista político, o Marx original, ele é uma fonte de uma intuição materialista que me parece faltar na política de hoje. Agora, já falando não de conhecimento, enfim, por mais que para o Marx não tenha essa distinção. Mas quando a gente olha para a política, assim, quando a gente imagina que a mudança da linguagem faz a realidade, isso não só do ponto de vista intelectual, mas até do ponto de vista da tomada de decisão, exemplo, uma política pública que muda a linguagem como forma de inclusão. Me parece que a discussão materialista do Marx, principalmente quando ele critica aquela esquerda neo-hegeliana no Ideologia Alemã, me parece que ali tem uma provocação que também caberia no mundo de hoje. Acho que caberia em vários outros momentos da história também. Mas o Marx, ele traz uma reflexão de que não são as ideias que criam a realidade. Ele estabelece uma hierarquia explicativa da matéria sobre as ideias. E eu acho que a gente está numa tendência muito o contrário. Não é que as ideias são passivas à materialidade, nem ele mesmo sugere isso. Mas ele não está pensando nas ideias como essa capacidade criadora que simplesmente a mudança das ideias vai acontecer a mudança política. Acho que essa provocação também é interessante. Então, simplesmente fazer a inclusão do gênero neutro não vai incluir essa população. Me parece que o raciocínio marxista ortodoxo, mais original... A intuição, a ordem dos acontecimentos faz sentido. Claro que não dá para se ter. Uma leitura simplista de Marx acha que ele está fazendo uma relação de causa e efeito da matéria, da economia sobre as ideias. Não é isso, ele está sugerindo uma relação dialética e vai depender também das obras, o que ele está levando em consideração. Exemplo, quando também sugere que a teoria de classe de Marx é uma teoria boba, porque é só luta entre duas classes. Não, por exemplo, 18 do Mário, tu consegue ver ali toda uma descrição sociológica do Marx sobre as nuances das classes na própria França. Tem outros estudos dele também de história. Pera aí. Puta, agora ela já passou pra outra... Não sei. Deixa eu terminar. Da luta de classe na França e na Rússia também ele tem coisa. O que eu quero dizer é que uma coisa é o que as pessoas leem do autor e entendem por ser aquele autor. Outra coisa é o autor. O Adam Smith aconteceu a mesma coisa.
Isso não é de agora. Século XIX, um grupo, principalmente de Manchester, leu Adam Smith como esse cara que justifica o egoísmo e, em certa medida, cria um Adam Smith que não é o próprio Adam Smith, mas é uma leitura do século XIX do Adam Smith, que inclusive é uma leitura que se tem às vezes até hoje do Adam Smith. Na verdade, sei, Adam Smith, antes de escrever sobre economia, tá escrevendo sobre moralidade e tudo, né? Eu não sei o que ele era, presbiteriano, enfim. Acho que todo o sistema econômico vai ter que estar embasado em princípios morais, né? Colocar ele como um defensor do egoísmo parece esquisito. Que abandona um pouco o Adam Smith como filósofo da moral e coloca o É, Adam Smith como pega alguns elementos que são elementos talvez mais quase que utilitaristas do Adam Smith. Tá? O Marx acontece a mesma coisa. Existem leituras de Marx que são mecanicistas. Isso não necessariamente faz o Marx mecanicista. Então, existem leituras de Marx que faz a história proposta por Marx uma história quase evolutiva, linear, de evolução dos modos de produção. é o que a gente. Eu falei, eu comentei meio sem conhecimento da visão que normalmente você vê por aí, né? E tem um pouco a ver com aquela que eu comentei da visão de mundo Age of Empires, né? A visão da história Age of Empires. Você tem eras. E muita gente repete isso, né? Muita gente de esquerda, assim. Parece que toda civilização vai ter os mesmos estágios evolutivos. Se não é exatamente isso que Marx fala, tipo, deve ser um autor mais interessante que isso. Mas aí você se pergunta como é que essa ideia foi parar nessas pessoas, entendeu? Ou elas fizeram uma leitura errada, ou elas nem leram também e pegaram o resultado de algum intérprete qualquer dele, né? Que seja mais popular, que seja mais acessível. Mas até essa questão das ideias também, né? Existe todo esse embate, esse espectro, né, de materialismo e idealismo, talvez, o que que cria a realidade, o que que cria tudo mais. A matéria ela não pode ser desprezada, se você for plenamente idealista, você vai acabar caindo num solipsismo, alguma coisa assim, né? Ou o que é o que muita gente, sei lá, talvez interprete do Kant, né? Que é outro autor também, que muita gente fala, tem um monte de interpretações diferentes. Dependendo do que você fala, ele pode ser um cara, tipo, um relativista completo, ou não, não é isso. Ou ele realmente faz essa síntese materialismo e idealismo, o que que acontece. Mas realmente, se você tem que considerar a matéria pelo menos como vai ser um fator nas coisas, né? Ou ele é um meio que um meio limitado, né, que você pode utilizar para alcançar alguma coisa, e se é um meio limitado, você também pode os fins que você vai conseguir alcançar são limitados. E também pode ser uma restrição, né? Uma pedra no meio da estrada é uma restrição que você não pode desprezar com as suas ideias, né? Você tem que contornar ela de alguma maneira. Só que ao mesmo tempo a motivação não pode ser apenas a matéria, né? Antes do. Eu acho que tem uma frase do próprio Marx sobre isso, que uma vez eu vi alguém colocando, dizendo que, olha só como Marx ele é aristotélico e tudo mais. Fala que a diferença entre um animal e uma pessoa, né? Ou sei lá, como é que fala? Um castor que constrói uma barragem e uma pessoa que constrói uma barragem, é que antes da barragem ser feita, na mente da pessoa, aquela barragem já existia, né? E o castor não tem essa idealização da coisa ali, simplesmente segue o impulso dele, né? Enfim. Mas tu acha que ele não fez isso? Foi a leitura. Eu acho que eu acho que o que ele produz é complexo. Ok. E que o fato dele ser fonte para a formação de uma doutrina ideológica é inevitável que a ideologia não é a mesma coisa que a filosofia política, a ideologia não é a mesma coisa que a ciência. A ideologia usa da filosofia política e usa da ciência para estabelecer doutrinas que vão orientar ações, tanto de partidos, formação de agenda, formação de visão de mundo. No caso, o Marx ele não estava querendo fazer uma doutrina ideológica, pelo contrário, ele estava querendo estabelecer um projeto científico, metodológico, que pudesse, inclusive, estabelecer a demarcação do que é ideologia e do que é ciência. Que, inclusive, é uma crítica, digamos que, é uma crítica que muitos cientistas, não marxistas, vão fazer a ele. Bom, basicamente, tu condicionou o conhecimento a... Ideologia, né? Tu condicionou o conhecimento a estar com o materialismo histórico ou ser ideológico. É basicamente isso.
Então, o Marx, ele tem muitas críticas, Só que isso aí até a página 1, né? Porque ao mesmo tempo que ele tem esse projeto científico, ele também tem um chamado para ação, não tem? Porque senão, o que é o manifesto? É até uma crítica que eu já vi a ele, não sei se é do Wegelin, que fala, por exemplo, que é, uma das grandes contradições do que ele chama de ideologia, pelo menos essas ideologias do século XX e tudo mais, que em comparação com os movimentos gnósticos do século XII, XIII e tudo mais, é que ao mesmo tempo que você tem uma visão de inevitabilidade da coisa, né? Não, no fim da história, inevitavelmente, você vai ter o comunismo, né? Vai ter a extinção do Estado e tudo mais. Ao mesmo tempo que você diz que isso é inevitável, você começa a fazer ativismo para que aquilo seja atingido. Então é meio que ou sei lá, os nazistas, no fim das contas a raça ariana vai triunfar, mas a gente poderia dar uma forcinha, sabe? Então é meio que uma profecia autorrealizada. Você diz que aquilo vai acontecer e ao mesmo tempo faz um movimento, tipo, você chama a ação para que aquilo aconteça. Entendeu? Tipo, inevitavelmente essa caneca vai cair no chão. Eu venho aqui e dou um tapa. Tipo, tá. Se ela cair inevitavelmente, pra que eu precisei dar o tapa, entendeu? Parece que eu tô. É uma profecia autorrealizada. Eu digo que vai acontecer e daí eu faço força para que aconteça. Eu sei que não é disso que ela tá falando, mas. Tá, ele tem esse projeto, mas ao mesmo tempo não é só isso que ele faz, né? Ele tem uma chamada para ação, né? eu acho assim, se criou uma mitologia em torno desse autor que, em torno de outros autores que eu absolutamente não concordo, mas ele é interessante, sim. E às vezes a questão de ser um autor popular, ele não é popular porque muitas pessoas leem, mas porque muitas pessoas têm impressões sobre o que acham que ele escreveu. É, isso é um problema. Eu acho que o melhor argumento a favor de alguma coisa é um argumento muito ruim contra ela, né? Você vai querer falar de Marx e fala um monte de abobrinha, assim, um monte de groselha que não é realmente o que está escrito, isso melhora muito a imagem dele, né? Porque daí você fica passando aquela imagem, olha só, os críticos dele não sabem nada. Então talvez ele seja bom. Então tem que ser muito cuidado se falar nisso, né? Eu mesmo tenho que ter cuidado falar nisso. Até por isso eu não vou ficar aqui. Até, até, até eu acho meio besta tanta gente fazer força pra falar mal de Marx, falar mal daquilo. Porque senão, porque é muito difícil, né? Você tem que realmente ler um monte de coisa, tipo Capital, 3 volumes, Calhamação e outros escritos e tudo mais. Deixa coisa tipo para ela, deixa pro Henry do que leu aquele negócio todo. Eu acho que pra quem não tá tão intelectualmente dedicado assim, que nem por exemplo eu, o que dá pra criticar é tipo olhar o que que as pessoas estão dizendo, né? E tipo criticar a visão delas. Não vou dizer você tá falando isso porque você é marxista, entendeu? Porque você tem essa ideia porque Marx disse isso e aquilo. Eu não sei. Às vezes a pessoa também não leu Marx, ela só tá trabalhando com base de uma impressão, que nem ela disse. Ou às vezes uma impressão de uma impressão. Ou uma impressão de uma impressão de uma impressão. No máximo a gente pode falar o que dessas impressões faz sentido ou não, né? Não querer ser prepotente de dizer, porque você não pode pensar isso porque Marx, isso e aquilo. Não sei. Não sou um profundo conhecedor e realmente não sei se eu tenho interesse em ser. Agora, eu não tô aqui defendendo o Marx exatamente politicamente, porque não precisa. O que eu tô dizendo é que é muito mais interessante os estudos de Marx do que sugere os panfletos. Entendi. O que sugere, às vezes, A a discussão de oposição, né? internet. Muitas vezes a intriga da Nem só a oposição. oposição, até os próprios marxistas. Sim. Então, por exemplo, de fato, se tu pega a teoria de classe, num mundo pós-moderno, globalizado, cosmopolita que nem hoje, e pós-neoliberal, realmente aquela teoria de classe ela é complicada De encaixar hoje? ela é complicada. Agora, Mas tu acha que ela é só complexa ou ela tá desatualizada? eu acho que ela não cabe tanto no mundo de hoje, que é bem mais fragmentado, concepção de identidade. Isso tu pode olhar como algo positivo ou negativo. Inclusive, Mas será que era assim na época dele também? Tipo, será que a visão dele já não era simplista nesse sentido? Porque
Que nem, acho que até o Olavo fala, tipo, ele não considera o papel dos intelectuais, né? Você tem burguesia, você tem proletariado e os intelectuais como ele, por exemplo. A que classe eles fazem parte? Por que, que ele poderia se colocar como porta-voz de uma classe proletária se ele não era um proletário? E ele também nem era um burguês que estava em conflito com o proletário. Essa possibilidade, existia essa possibilidade de alguém que pudesse ver as coisas de fora, que nem ele. É, parece que existem outras classes nesse esquema que ele já desprezava na época, né? Muitos marxistas ali dos anos 70, 80. Até acho o lumpen proletariado que ele tipo reconhecia a existência, só que não tinha utilidade revolucionária e tudo mais, só vai ser abraçada por outros intelectuais depois, né? Não sei, pós-marxistas, sei lá o que você pode chamar ele. Estavam vendo o desenrolar de uma concepção de indivíduo cosmopolita neoliberal, eles olhavam com muito trágico que alguns elementos coletivos de enraizamento, eles estavam sendo aniquilados pela proposta neoliberal. Então, tu é o indivíduo cidadão do mundo, e não um indivíduo que está, por exemplo, vinculado a uma determinada classe. Então, Ou um determinado povo, né? Acho que é o embate maior também, né? Entre o cosmopolita e o, sei lá, tribal, identitário. o eu acho que o que eu tô querendo passar é que os autores inspiram as lutas políticas, mas o estudo dos autores não pode ser baseado simplesmente no incentivo da luta política, sabe? Tem coisas a mais do que isso. Eu não crio, por exemplo, tabus ideológicos para ler um autor como o Marx. Pelo menos eu tento não criar. Não, perfeito. Sabe? Perfeito. Uhum. Eu levo os autores a sério. Assim como quando eu peguei o Locke da vida e quis levar ele a sério. É, depende, se você vai contestar as repercussões políticas do marxismo, acho que faz sentido você focar na que ela falou na parte política da coisa, né? Mas se você vai debater ele enquanto intelectual, realmente não dá pra ficar só nisso. Recentemente eu fui tirar umas fotos com uma fotógrafa profissional realmente muito boa, Ana Avó. E aí a gente tava conversando sobre esses tabus em relação a ler determinados intelectuais, e ela comentou comigo que um dia chegou uma moça na casa dela e ela olhou nas pilhas de livros dela a autora Camille Paglia, não sei se tu conhece. Uhum. E ela olhou assim com uma cara de condenação. Por que tu lê essa mulher? Por que ela tá aqui na sua casa? Sabe? Como se, assim, não sei, ela estivesse cometendo realmente uma blasfêmia, algum tipo de pecado secular em que ela não deveria ler esse autor. Oi? Exatamente, exatamente. É isso aí. Então, sim, esse tipo de movimento acontece. Mas agora, em relação ao liberalismo, que tu disse que ele sempre esteve em disputa. Tu não acha que, de certa forma, ele venceu por um determinado período, ficou mal das pernas e agora tá realmente ficando bem mal? No caso, eu concordo com Lenin, quando ele fala que, bom, o liberalismo ele foi essa ideologia de vanguarda, que mudou o mundo, mudou, tanto... E, assim, um bom socialista bem formado, ele sabe disso. Eu acho que um socialista bem formado, ele, inclusive, ele olha para certas conquistas burguesas e imagina o socialismo não como abandonando essas conquistas, mas articulando, inclusive, essas conquistas, né? Se ele tá vendo a história como uma progressão, né? De certo modo, ele vai. Acho até que teve uma discussão de um professor com o Flávio Morgenstern, que ele comentando que, tipo, o marxista, ele. É claro que existem outras leituras. Tem gente que olha para o passado de uma maneira mais idealizada, né? Por exemplo, quando não existia exploração burguesa. Só que tem alguns também que vão dizer, não, eu prefiro o capitalismo ao feudalismo, por exemplo, porque é um avanço, né? Houveram conquistas, a burguesia conseguiu algumas conquistas no caminho para, né, a sociedade final lá e tudo mais. Existe uma progressão. Eu não sei exatamente qual que é a posição mais comum, mas eu já ouvi as duas, né? No sentido de também lamentar, sei lá, a sociedade pós-industrial por uma visão mais idealizada da vida bucólica e tudo mais. Isso de marxistas mesmo, é, até de feministas marxistas e tudo mais. Mas também ou também tipo ver isso como uma conquista, né, no rumo a sociedade ideal, vamos dizer assim. Então, por exemplo, Marx não sugere um comunismo primitivo. Uhum.
quando um liberal fala que o Marx quer voltar à tribo. Não, o Marx ele está pensando numa sociedade tecnológica. Agora, como A sociedade da pós-escassez. Não podemos ter máquinas, porque isso é, sei lá, porque isso vai desempregar as pessoas. Então, ao mesmo tempo que o cara quer ser ludista, você tem que pegar a máquina e os cientistas, tô sendo babaca, assim, né? Colocar eles num galpão, esperar chegar no comunismo e aí tira eles de lá pra gente ter a pós-escassez pra ninguém mais precisar trabalhar. viabilizar essa sociedade tecnológica e complexa, sem propriedade e, inclusive, com uma aspiração de não ter Estado, aí já é outra discussão. Nossa, realmente, aí... Até a União Soviética tentou passar pela terceira revolução industrial, né? Até pra conseguir atingir esse estágio. É um pouquinho exigente, mas vamos lá. Mas, enfim, no caso, os socialistas do século XX são caras que estavam dispostos a industrializar, né? O progresso econômico e tudo mais. A gente associa hoje a uma coisa anti-econômica, talvez porque é uma manifestação de hoje. Mas Mas sempre existiram os luditas também, né? liberais não só sempre tiveram antagonistas, mas é interessante perceber que os partidos liberais eles foram desaparecendo no começo do século XX. O liberalismo não desapareceu por causa disso, mas ele, digamos, ele se fragmentou em partidos até então antagonistas. Exemplo, o consenso social-democrata após a Segunda Guerra Mundial é basicamente a conciliação da social-democracia com alguns elementos burgueses, como a democracia representativa. Uhum. A social-democracia, ela passa a usar, com o tempo passou a usar uma expressão burguesa que é a de cidadão. Começou a ver o jogo político da democracia como um fim em si mesmo, nem só como um processo a ser superado pela revolução, e nem mais um processo a ser superado num processo, mesmo que não revolucionário, mas de inevitabilidade do socialismo. Após a Segunda Guerra Mundial, uma conformação da social-democracia com vários dos critérios liberais. Se não existe um objetivo final, se não existe essa inevitabilidade, realmente você cai um pouco naquilo que o Daniel Scherer fala, né? Que o liberalismo, ele. Você vê que a social-democracia teria esse elemento liberal no sentido de se entender como um processo que pode se perpetuar infinitamente, né? Tipo, não é uma coisa que tem um fim, né? Um fim último. Você poderia, aquela burocracia, aquele arranjo social, ele poderia mediar todas as desavenças, todos os conflitos, todas as tensões indefinidamente, se ele fosse bem azeitado, né? Agora, claro, a social-democracia produz sínteses. Exemplo, a forma como a social-democracia vê quem é o ator político da história é diferente dos liberais. Os liberais estão pensando no indivíduo. Uhum. E no indivíduo universal. Perfeito. Que se concretiza nos direitos políticos de um cidadão e dos direitos civis. No caso, os sociais-democratas estão sugerindo que o Estado seja mediador dos conflitos de classe. O bem-estar social, gente, é basicamente assim, abrindo-se mão da capacidade revolucionária dos trabalhadores, a gente atenua não só as desigualdades, mas praticamente paga indenização aos trabalhadores que abandonaram o seu potencial revolucionário e passam a estar integrados nessa sociedade de bem-estar social. Que interessante essa visão. Então, o Estado como mediador dos conflitos de classe, claro, tem vários pressupostos teóricos em torno disso, de que existe... Seria uma política compensatória, no caso. Sim. Né? Você vê que é uma fusão mesmo, né? É a mediação dos conflitos, mas não mais dos conflitos do indivíduo, e sim dos conflitos de classe, que vêm de uma visão, sei lá, socialista. Então meio que faz uma síntese das duas coisas, que é horrível. Por que apareceu esse aviso aqui? Será que tá rolando ainda o streaming? Me ajuda aí, hein? Por que apareceu esse aviso aqui? Será que tá rolando? Tá certo, tá certo, tá certo. Seria em parte, para alguns socialistas da época, sim, porque e é muito legal ver o dilema da briga entre eles na época. Exemplo, os trabalhistas, eles são considerados muito por alguns traidores, porque eles começaram a perceber o seguinte, que era talvez muito complicado
exigir do trabalhador que ele abrisse mão da sua vida por uma revolução e da sua família por uma revolução. Perfeitamente. Então, há certos condicionantes que levam as pessoas a abandonarem o propósito revolucionário e terem nas reformas um fim em si mesmo. É muito fácil falar revolução, que quem vai pagar o pato é outro grupo, né? E principalmente na expansão dos direitos trabalhistas um fim em si mesmo, que o interessante de analisar esses documentos históricos é como, por exemplo, uma outra parte socialista que queria manutenção do propósito revolucionário acusa esses caras a dizer o seguinte: olha, vocês estão entendendo a reforma como um fim em si mesmo. E a reforma não é um fim em si mesmo, os direitos trabalhistas não é um fim em si mesmo, e se vocês abandonarem a revolução, vocês são traidores. Vocês são covardes, traidores. Perfeito. E aí, nesse dilema, digamos, também o liberalismo. Tem até tem uma carta do Marx, você encontra naquele site lá, o Penarchy, dele protestando contra tarifas alfandegárias, né, certos, acho até direitos trabalhistas, porque ele falava que todas são coisas que, como é que digo, talvez anestesiam, né, a classe operária, meio que atrasam a revolução, atrasem o progresso da história, porque o ideal seria deixar o capitalismo, o livre mercado correr solto mesmo, porque daí as tensões vão se acumular muito mais rápido e a gente vai ter a revolução mais rápido, né? Eu tenho até esse texto em algum lugar aqui, que é até esquisito, ele fala: nesse sentido eu sou favorável ao livre mercado, porque tipo, a gente vai ter o colapso do capitalismo mais rápido. É meio loucura, né? Hoje em dia nunca você pensaria algum comunista falar isso aí, né? Isso, isso é um dilema que é muito interessante. Ao mesmo tempo que o liberalismo faliu, digamos, o liberalismo ele se transformou numa espécie de hegemonia no Ocidente. Uhum. Tanto manifestando-se através de alguns valores nos partidos sociais-democratas e na própria social-democracia, que abandona não só propósitos revolucionários, mas propósitos de superação do capitalismo. A social-democracia agora administra as contradições do capitalismo. E os conservadores também. A gente está falando de conservadores que no século XIX, em alguns países, né, que nem eram países na época, a Alemanha vai ser país só no fim do século XIX, eles atuavam para a manutenção de certas lógicas tradicionais, até então ou aristocráticas tradicionais, que hoje são impensáveis do ponto de vista conservador. Exemplo, na formação de unificação nacional da Alemanha, que é interessante porque a formação do Estado alemão se dá através dos conservadores que entendem que ou eles fazem o Estado e abrem mão de certos elementos, ou vai ter revolução, e há uma coalizão temporária, inclusive entre liberais, moderados e conservadores. Parece um pouco Revolução Meiji, né? Revolução Meiji tem uma coisa assim no Japão, né? Que, por exemplo, a sociedade ali, a nobreza e tudo mais, eles não queriam abrir mão de suas tradições, né, do seu estilo de vida, mas eles pensavam: ou a gente adere a isso de alguma maneira, industrializa e tudo mais, ou em algum momento vai vir uma potência ocidental aqui e vai acabar com tudo, e a gente vai virar colônia. Então, eles aderiram a isso a contragosto e fizeram, digamos assim, um sacrifício coletivo para aderir a isso e até mesmo eliminar os samurais, né, a classe dos samurais e tudo mais. Aí você vai lá e assiste o filme do Tom Cruise lá e vê como é que foi. Formação do Estado alemão. Os conservadores alemães, eles são aqueles que chegam a ter embate político com a igreja sobre quem vai ter as cadeias. A igreja tinha cadeia. Cadeia particular. E aí... não. Essa é a informação mais absurda e aleatória que eu tive nos últimos anos na minha vida. As igrejas tinham cadeias particulares. Enfim, tinha condição de ter prisioneiros. Então, quando tu tem a formação de um Estado... Based. Eu não sei até que ponto eles podiam fazer isso, né? Tem sempre aquela discussão, até quando se fala da Inquisição, né? Que, tipo, a igreja ela podia dar a ordem, mas a execução, a prisão era toda por digamos assim, funcionários civis, né? Quem tinha os meios de realmente aplicar as penas seriam só as autoridades políticas, né, civis.
Não sei se já naquela época eles tinham também cadeias eclesiásticas, vamos dizer assim, ou uma coisa posterior. Bestado. Prende os Os exorcistas. exorcizados. A questão é a disputa entre a modernização, o aburguesamento, Uhum. que no caso da Alemanha é interessante que foi conduzida pelos próprios conservadores. Então, produz uma síntese, logicamente. Ao mesmo tempo que o Bismarck era um antiliberal, há momentos em que ele também ele tem que modernizar a Alemanha. O conservador modernizou a Alemanha. Olha que loucura. E quando a gente fala em modernizar, a gente está falando de aburguesar a sociedade. Então, Quem tem cu tem medo, né? outras lógicas que tiveram que ser superadas no processo de formação do Estado alemão. O exército não ser algo relacionado a títulos, mas ser relacionado a uma ética do desempenho. A hierarquia do exército está baseada no teu desempenho. Uhum. Aquilo que hoje a gente chama de meritocracia, Exato, é isso que eu chama hoje de pensei. qualquer coisa, ética de desempenho. Ou seja, o que te determina no mundo é teu desempenho e não a posição social arbitrária de onde tu nasceu. Exato, perfeitamente. Eu tento Esse é realmente uma coisa interessante, né? Quando você pensa que é difícil manter certas tradições quando elas são contraprodutivas, né? Quando o seu adversário, vamos dizer assim, está adotando posturas que vão dar para eles uma vantagem competitiva. Porque você preservar no primeiro momento é decretar o fim daquilo no longo prazo, porque você vai ser derrotado. Como eu falei, a questão do Japão, né? Às vezes a própria força das circunstâncias muda isso aí. E aí o que você faz, né? Não é que é uma inevitabilidade ainda, é uma escolha, mas existe a escolha obviamente inteligente e a escolha obviamente burra, né, do ponto de vista de sobrevivência. O que é melhor, cair atirando fiel aos seus princípios, não princípios, né, fiel aos seus costumes, ou tentar preservar aquilo por meio de alguma alteração, né, de uma adaptação? É um trade-off. Acho que não existe uma resposta ideal nesse sentido. Porque também você se destruir, vamos dizer assim, se você se desconstruir para poder se preservar, também é um contrassenso, né? colocar exatamente o meu aluno nessa condição de Tipo, é dar um tiro na cabeça para não tomar um tiro de outra pessoa. Pelo menos não foi você, fui eu mesmo, eu decidi. Mas aí não seria equivalente a isso, seria, sei lá, o equivalente a eu cortar uma perna fora para não tomar um tiro. Eu tomei um dano muito grande, mas pelo menos eu não morri. Só que eu não sou mais a mesma pessoa, né? de quase que se colocar nesse lugar onde aquilo que está dado na nossa sociedade, parece óbvio, estava sendo negociado e disputado. Então a gente estava disputando, por exemplo. Tem uma frase do livro do John Billington lá, Fire in the Minds of Men, né? Que os revolucionários americanos, eles inauguram uma tendência de tratar como óbvias coisas que não são que são reconhecidas só por um punhado de pessoas, né? Não sei se tem a ver com isso, mas ela falou da obviedade. Muitas coisas que são óbvias depois de uma revolução, elas nunca foram, elas só eram pensadas por um tiquinho de gente, assim. Por exemplo, educação universal como algo função do Estado e não função não só da religião ou da igreja, mas, enfim, algo a ser algo maravilhoso, que inclusive fez muito foi um dos motivos da Prússia ter ganhado da França no processo de unificação alemã. Guerra Franco-Prussiana. Foi porque na Prússia se estabeleceu uma política do Estado, né, o Estado ainda não formado, mas enfim, uma política de vacinação universal. Fez com que os exércitos alemães não morressem de varíola. E os franceses morreram. Então, veja, parece óbvio, o Estado Nacional aqui direitinho, o Exército, a Constituição. Não, a gente tá pensando num mundo que isso não estava dado. Isso eu acho lindo que tu trouxe, porque... E no fim do século XIX, que é do lado alemão, que é, hoje a gente reconhece como Ocidente, né? Na época, eles mesmos não sabiam se eles eram ocidental ou não. Eu acho incrível isso, porque é uma coisa que frequentemente eu comento, cara. Nós somos extremamente mimados e reclamões de que as coisas não estão do jeito que a gente quer, mas é que houve um processo tão longo, tão doloroso, com tanta disputa, com tanta negociação para as coisas estarem assim hoje, e a gente não tem noção de que cada instância da nossa vida já foi negociada, já foi discutida, já foi argumentada, já foi defendida. Muita gente morreu, muita gente lutou por causa dessas coisas.
lenda conservadora, baseada, tradicionalista. Você não, vou botar uma frase assim, você não sabe quanta violência foi necessária para que as coisas ficassem tão pacíficas assim. Você não sabe quanto sangue foi derramado. Based. E a gente olha e pensa, nossa, é assim. Sempre foi assim. Aposentadoria. Bom, aposentadoria é um resultado muito evidente do desgaste físico, mental, material e de saúde, né? Que momentos de guerra trazem. A ideia de pensão, por exemplo. A própria ideia de estatística também. Está muito ligada a um processo de formação do Estado e do Estado como aquele que produz burocracia e burocracia como aquela que produz informação sistemática. Então, tem muita coisa que parece óbvio, como se Parece todo... dado, né? Sempre foi assim. Foi Sempre foi assim. Que, na verdade, faz muito sentido de que... E é interessante também perceber que essas coisas não acontecem em todos os lugares ao mesmo tempo. Quando a gente está falando da história da Alemanha e do leste europeu, a gente está falando de uma realidade, digamos, um processo de modernização, de aburguesamento tardio, um processo de industrialização tardio. Então, quando o Lenin... O alemão também, quando pega pra fazer uma coisa, vai, vai com tudo, né? Go hard or go home. Bom, enfim, bora lá. Por exemplo, fala da última fase do capitalismo, ele está dizendo isso, olha, a disputa era se, no caso, a Rússia, ela precisava ainda passar pela etapa de aburguesamento, modernização, formação de um capitalismo, considerando que ainda existiam elementos que já tinham sido superados há séculos em outros lugares do mundo, no caso do Ocidente, como é o caso de uma monarquia absolutista. Vários elementos, assim, principalmente também de relações de trabalho. Quando a gente está falando de formação do capitalismo, e é aí que tá, Marx é fonte disso. Por isso que, enfim, ler Marx, ser um socialista que lê Marx é interessante. Ainda te forma de alguma maneira. A mudança das relações de trabalho, gente. Exemplo, o trabalho serviu como um laço específico de relação social diferente do trabalho assalariado. Então, isso parece que em alguns lugares, isso acontece em alguns lugares muito antes do que em outros. Então, quando a gente está falando de Rússia, quando a gente está falando de... A lei de cercamentos é quando na Inglaterra? Deixa eu procurar aqui. Tem o equivalente no Brasil na lei de terras, que daí já é século XIX, né? A lei de cercamentos na Inglaterra, aprovados pelo parlamento inglês entre os séculos XVIII e XIX. Também não é tão mais... Mas dizem que tem muito a ver com a saída dos camponeses para a cidade, né? Não sei o quanto é o caso. Mas enfim, tá, é um processo que começou antes lá do que... A Rússia só foi talvez passar nisso no final do século XIX, início do século XX, né? Áustria, o dilema da Áustria era algo que até há pouco tempo atrás era visto como um valor a ser preservado, como multiculturalismo. Exemplo, uma soberania que sustenta, ou seja, diferentes culturas submetidas à mesma soberania. Uhum. No fim do século XIX, isso era visto como algo ultrapassado que precisava ser superado. O problema da Áustria era ser esse império multicultural, assim como era o problema dos otomanos. Império multicultural não é um pleonasmo? Todo império é multicultural, né? Senão não seria um império. A autodeterminação, por isso a expansão, inclusive, de um discurso nacionalista, era meio que a solução Para resolver isso. Para resolver. Uhum. E o que aconteceu na geração seguinte? Não deu muito certo isso aí, não. O que mostra que toda a solução ela é restrita. E toda a solução é restrita. De fato, a condição territorial multiculturalista trazia problemas. Claro. E eram problemas, assim, gente, não eram só problemas óbvios do tipo, diferentes culturas com diferentes valores estão vivendo no mesmo lugar e tal. O fato do Estado precisar construir ferrovias, e ao construir ferrovias e estradas, ter que construir placas. Placas em idiomas diferentes, né? Exato. Qual vai ser o idioma das placas? Uma coisa até que por mais que eu ache ele mala pra caramba, o Auron MacIntyre já falou, né? Toda sociedade multicultural ela acaba sendo autoritária no sentido de que você vai ter que ter um grupo ali que vai ser o que vai decidir as coisas, né?
Você vai ter que ter uma das etnias, uma das culturas que vai ser privilegiada. Se for todo mundo na mesma medida, vai virar um zaralho e, tipo, vale mais a pena separar logo, né? Puta merda. Gente, tendo um Ah! cultural que é. Imagina botar uma placa em alemão no meio da Hungria lá. Os caras ficam loucos. Tinha croatas, sérvios, eslovacos, eslovenos, italianos, Balcãs, judeus. isso e aquilo. Meu senhor amado. É. E claro que existiam aqueles que tinham mais poder que outros naquela condição. Tanto os austríacos, depois os austro-húngaros, por causa da relação. Enfim, várias pessoas querendo a autodeterminação. Enfim, quando a gente olha para a história com um olhar assim. Nessa hora me vem um instinto, assim, civilizatório de sair patrolando todo mundo. Vai todo mundo falar o mesmo idioma e que se foda. Não, E deixou de ser based. Getúlio Vargas. Virou getulista. Virou. Quer todo mundo fala Esperanto agora. Tinha que Inclusive, ter. gente, a burocracia. Outro livro muito bom, Benedict Anderson, Comunidades Imaginadas. Ela explica a questão do nacionalismo através de uma antropologia, assim, quase que como uma comunidade mental foi possível ser formada Isso que tem a ver dá com o Brasil. condição de nação. Esse livro, ele não é do Brasil, Ok. mas ele fala de quase todos os países, só que ele faz questão de não falar do Brasil, dizendo que o Brasil é diferente. Não! É um saco. Para! Eu não gosto desse tipo de ideia de especialidade. Não. Especialidade. Não consegui. Especificidade, eu acho. Especificidade É uma brasileira. palavra merda. Acho que é assim, porque Um excepcionalismo brasileiro, né? Aqui é diferente porque ninguém era de ninguém e todo mundo é descendente de todo mundo. Então aqui não existe isso. daí sempre, o Brasil é diferente. Eu acho que é uma saída meio preguiçosa, mas no caso, Benedict Anderson realmente, no Brasil eu não vou falar. Mas ele tá dizendo assim que antes de ter uma nação, no seu sentido institucional, né, estabelecido, com uma bandeira, uma cultura, é preciso a gente ter o entendimento que a gente vive uma comunidade que partilhou de uma história no passado. É que tem uma diferença entre um país e uma nação mesmo, né? Tem que ter a nação anterior. Né? E aí não é só uma construção cultural, como sugere outros autores. É também uma construção mental, diz o Benedict Anderson. Que bom. Seria um imaginário, talvez? Exato, ele chega a falar comunidades imaginadas. Ou seja, essas comunidades nacionais antes de qualquer... Claro que o Marx ele ia criticar isso, mas enfim, já estamos numa outra lógica de pensamento. Por isso que eu não gosto de ser monogâmica com teorias. Safada. O Benedict Anderson já está Safadeza pensando o seguinte: intelectual. existe uma condição material de organização política que necessitou antes de uma condição mental de pensar essa política. Marx não escolheria isso, mas enfim, Benedict Anderson foi para esse caminho. E, de qualquer forma, o que ele está dizendo é o seguinte: a gente teve que pensar, teve o controle do tempo, existir um calendário e existir um relógio, foi necessário para a gente pensar que a gente está vivendo num tempo em comum. Como é eu não conhecer o meu vizinho, mas eu me entender no mesmo território, Perfeito. envolve capacidade, principalmente, de transmissão de informação através da imprensa. Ou seja, ele vai mostrando vários dos elementos que contemplam essa capacidade da gente imaginar uma comunidade. Acho que convém se perguntar o quanto que disso é real ou não, né? Tipo, até que ponto você pode... Você pode falar que existe uma comunidade mundial até, né? Em certa medida. Quanto mais avançam os meios de comunicação e tudo mais, pode falar de uma comunidade global. Mas o quanto que isso é real de verdade, né? O quanto que, sei lá, se eu sair daqui e for para outro país, isso vai realmente funcionar, né? Porque se for uma comunidade que existe só na imaginação, ela não é uma comunidade, né? Não tô dizendo que ela tá falando isso, né? Mas eu entendo que essa noção ela tem que preceder a formação de uma nação, até porque em nenhuma nação existente, eu imagino, todo mundo se conhecia, né? A não ser que fosse uma tribo muito pequena, assim, mas você está falando de uma nação mesmo, uma coisa numa área territorial muito grande, você tem que ter uma certa idealização daquilo, né? Senão não existe, né? Essa coisa até meio doida de você se identificar com alguém que você nunca viu na vida, assim, que você não conhece. Como, sei lá, um atleta, um jogador de futebol, um lutador, uma coisa assim, ele é do Brasil, você tem aquela coisa assim de você querer já torcer por ele, né? Isso aí realmente é um fenômeno meio doido. Sendo, portanto, uma nação não um resultado simplesmente natural e arbitrário da história, mas algo que foi realmente muito complexo, que tem relação com diferentes fenômenos.
desde a imprensa, a criação da imprensa, até a criação do relógio, até era aí que eu ia chegar. Quando tu tem um estado, tu tem que produzir burocracia, né? Burocracia e informação sistemática. Qual vai ser a língua dessa burocracia? No caso, por exemplo, Benedict Anderson afirma que na Rússia se falava mais alemão em um determinado tempo do que exatamente russo. Isso é novo pra E mim. que foi uma Na decisão. nobreza, né? Eu acho. Porque acho que a própria imperatriz, a czarina, né? Ela era alemã, não era? Talvez a corte dela fosse cheia de pessoas alemãs. Ou que falassem alemão. Enfim, e teve vários lugares que, por exemplo, não foi uma questão simplesmente quantitativa. Por quantidade, não seria aquele idioma. Foram diferentes decisões, mais ou menos arbitrárias, que foram necessárias para estabelecer uma língua oficial capaz de reger a burocracia. E isso envolve, bom, o reconhecimento dessa língua oficial, como também a língua Da sua história. Não é dessa época, mas é engraçado que durante algum tempo na França, a língua da corte era o Languedoc, né? Que é uma espécie de francês. Por causa do... acho que desde a época do Guilherme da Normandia, mas até na dinastia ali a Eleanor da Aquitânia, Ricardo I, Ricardo Coração de Leão, João Sem Terra. A língua da corte era uma espécie de francês, né? Sua história. Enfim, isso também acho interessante e também não é dado. Então, esse fim do século XIX, começo do século XX, ele é muito legal porque me parece, assim, vários dos dilemas que estavam lá, a gente ainda tem dilemas meio parecidos, assim. Tu acha que o Brasil, sob essa perspectiva aí de comunidades imaginárias e tal, ele pode ser entendido como uma nação só? Aí eu vou ter que usar outra tese. Mas pode, não tem problema. É tipo truco, né? No caso, se fala sobre a formação do Brasil, várias pessoas se perguntam o que faz o Brasil Brasil. A tese que eu acho mais interessante, mas eu não me dedico mais a esse tema, é a do Raimundo Faoro. Raimundo Faoro, pouca gente eu vejo entender o que o Raimundo Faoro quer dizer. Ele olha para a história do Brasil e para a história de Portugal e ele basicamente se pergunta como um país pequeno como Portugal conseguiu uma integração territorial como o Brasil, considerando as outras experiências coloniais hispânicas que tiveram fragmentações. E a resposta do Faoro, simplificando muito, mas muito, mas muito, é que houve um transplante da máquina administrativa portuguesa, porque a história de Portugal é diferente da história de outros lugares da Europa, como é o caso da Inglaterra. Quando a Inglaterra era fragmentada, Portugal já tinha um reconhecimento de um príncipe, e por isso de uma espécie de estamento. Eu acho que Acho que Portugal chega a ser o primeiro estado nacional, vamos dizer assim, né? Porque ele era um condado só, né? O condado portucalense começou pequenininho lá e ele se expandiu durante a Reconquista e continuou sendo uma coisa só. Não foi que da Espanha, que tinha vários reinos. Acho que em 1100 e cacetado, em 1200 e pouco, Portugal já tinha o território final dele, né? De certo modo, talvez seja o estado nacional mais antigo. Sim, forçando um pouco a definição, né? Aí, os primeiros capítulos ali dos Donos do Poder, ele está comparando o que é o direito público, a evolução do direito público português, e o que é o direito comercial inglês, né? Então, várias coisas a gente pode sugerir, que o Raimundo Faoro, sei lá, tinha a Inglaterra como um modelo, enfim, várias coisas a gente pode sugerir. O que eu quero dizer é que no pensamento social brasileiro, sobre o Brasil, sobre a formação do Brasil, uma das teses que eu acho forte e que acho que faz algum sentido é que a integração territorial do Brasil está muito ligada a uma específica experiência, formação de um Estado. Ok. E aí, o que ele... Tu acha que isso foi muito artificial, então? E aí que tá. O Raimundo Faoro, eu não acho que ele mostra como algo artificial exatamente. Ok. Não é algo popular, mas não é artificial. Por quê? Porque quando a gente pensa o processo de modernização e aí olha para a Inglaterra, vê aquele processo de impessoalização, de formação do Estado. Só que essa é uma história da Inglaterra. No caso,
O Entendi. patrimonialismo, ele é uma outra experiência. Então ele usa esse conceito do Weber, que o Weber usa, no caso, para a Alemanha, que é essa experiência também tardia de modernidade, para falar tanto de Portugal quanto do Brasil. Então, por exemplo, ao mesmo tempo que a lógica da máquina administrativa estava sendo trazida o Brasil, Eu tinha comentado já disso aí. É realmente, você faz pensar, Portugal é esse caso muito, o Brasil é esse caso muito específico de um reino europeu na América do Sul, né, cara? Talvez se não fosse Napoleão, o Brasil teria seguido o mesmo rumo da América Espanhola. Ter se fragmentado, porque não teria sei lá, qual seria o termo? Não teria a estrutura administrativa de um império aqui que conseguiria manter a coisa unida, né? Mesmo que pela força, porque foi pela força, o exército foi determinante nisso aí, mas não teria nenhum exército unificado, formal, alguma coisa assim, né? Acho que a grande diferença é justamente isso, né? Aqui o Brasil não necessariamente importou, mas não que copiou a ideia, né? Foi transferida a corte de Portugal para cá e aqui tipo teve que se criar um reino, né? Teve que se criar um império, uma estrutura administrativa digna de um império. Acho que isso é muito diferente, né? Quer dizer, não é artificial no sentido de que não foi uma coisa arquitetada desde o início, né? Foi consequência dos eventos, mas não foi por ação popular. a lógica da máquina administrativa não era exatamente impessoal. Determina uma dominação racional legal e aquela pessoa, tu não respeita a pessoa, mas respeita o cargo. Não era essa a lógica. Uhum, A perfeito. lógica era a lógica da conquista medieval e a lógica das mercês, ou seja, uma relação Interpessoal mais íntima, né? uma relação íntima. E aí, vários Vossa mercê. autores dessa teoria social brasileira vão ir para uma linha de que existem dois Brasis. Existe o Brasil da pessoalidade, da impessoalidade, da intimidade, do homem cordial, do patrimonialismo, do clientelismo, e existe um Brasil formal, que supostamente é esse Brasil democrático, ou ainda o Brasil capitalista, o Brasil que se volta a esses modelos nacionais como a Inglaterra, como os Estados Unidos. Uhum. Só que coexiste essas duas realidades. E tu acha que é possível isso coexistir? Esse segundo é tanto um baita simulacro, né? O Brasil tenta ser um simulacro de muitas coisas de fora aí que, assim, não é que elas são inaplicáveis, né? Mas é sempre feito de um jeito que não tem uma tradição por trás, né? É uma coisa feita meio a toque de caixa, pra não se sentir excluído no mundo. E fica esquisito, soa muito artificial. Não dá pra não pensar na bandeira dos Estados Unidos do Brasil, né? Existir de modo funcional? Não funciona. Eles não estão sugerindo que é funcional, eles estão Uhum. sugerindo criticamente. Mas coexiste essas Eu duas quero a coisas. sua visão. Eu quero que. Coexiste as duas coisas. Eu devo dizer que sim, as duas coisas existem. Uhum. Coexiste uma formalidade democrática Uhum. e tal, e coexiste um cotidiano político extremamente autoritário. Uhum. Perfeito. Extremamente aristocrático, que é melhor tu saber o seu lugar. Se Sim, comporte. sim. É melhor O saber brasileiro, o seu ele lugar. ainda é muito assim. E para eu lidar com o poder, eu preciso utilizar do É o Brasil do. Você sabe com quem você tá falando? recurso da pessoalidade para poder, inclusive, enfrentar um ambiente extremamente autoritário, mas autoritário não de maneira evidente, um autoritarismo que vem junto com a ideia do jeitinho, da cordialidade. Eu acho que essas teses, por mais Eu preciso limitadas dar um que exemplo. seja, pode ir lá. Eu preciso dar um exemplo de uma coisa. A gente assistiu o filme do Ney Matogrosso, O Homem com H. Uhum. E ele tava fazendo os shows dele no Nordeste no período da ditadura. E no meio do show, ele fazia umas bimbadas com aquela roupa dele toda erotizada, tribal, cheia de penas, ele todo pintado assim. E aí ele dá umas bimbadas no ar. Aí chega que é o- bimbada disso? bimbada, ele faz aqueles movimentos Também não sei o que é uma bimbada. sexuais com a pelvis. Ah, Entendeu? o impulso Ele pélvico. faz os movimentos com a pelvis. E aí os sensores vão no estúdio dele, no camarim, e perguntam pra ele, tá, que história é essa aí? Tu tá fazendo essas bimbadas, essas movimentações com a pelvis aí, e o povo daqui não tá preparado pra lidar com esse tipo de coisa não, aqui não é o sul do país. E aí ele, Sul não, Rio de Janeiro. mas não tem nenhum problema, ele tentou ali dar uma rebolada, né, pra se articular e defender o show dele. Aí ele disse assim, tá, me fala uma coisa, o sensor disse.
quantas movimentações dessas tu faz? Aí ele, sei lá, umas 5, 6. Tá bom, então faz 3. Pronto. Isso é muito Brasileiro, meu Deus. Isso é muito Brasil. Pode ser, então faz 3. Dele, tá bom, eu faço 3 Isso é então. tipo, a regra que é estabelecida formalmente para não ser cumprida. Exato. Aí tá, vamos fazer uma conciliação. É proibido, mas se quiser pode. Então, Maravilhoso, maravilhoso. Isso é muito Brasil. Assim, essas teses, elas têm seus limites, claro, mas eu acho que elas têm validade para pensar o Brasil. Claro que pensar o Brasil através disso vai te levar a certos caminhos inevitáveis. Às vezes, inclusive, um caminho ideológico de contemplação da experiência inglesa ou americana como uma experiência a ser seguida e um olhar sobre o Brasil como uma experiência disfuncional, inacabada e tal. Alguém de esquerda, alguém de esquerda poderia chegar e dizer assim, e se a gente fizesse uma trajetória própria brasileira, algum socialista nacionalista? Eu conheço um. O problema é aquilo, né? Acho até que eu tinha conversado isso com o Eremita, né? Tipo, certas ideias. As ideias não têm fronteiras geográficas, né? Tipo, 2 mais 2 vai ser 4 em qualquer lugar. Existem. Tipo, faz muito sentido você importar a ideia de gringo, né? Você olhar pra fora e buscar alguma coisa. No sentido de que existem muitos temas que são universais. O problema é que também você tem que ter a capacidade de adaptar eles às suas circunstâncias, né? Acho que existe a grande tensão que a gente tem no Brasil é ou você tem esse nativismo meio doido que acha que a experiência brasileira é única em tudo e você tem que ter tudo tem que ser tipicamente brasileiro, sendo que nem o próprio Brasil é tipicamente brasileiro, né? O Brasil foi construído de fora por uma potência estrangeira, vamos dizer assim. E do outro lado você tem essa questão do simulacro, né? De gente que é simplesmente imitar o que tem de fora para se sentir parte do clubinho e fica uma coisa extremamente tosca. E falta talvez muita maturidade para você olhar, ó, existem desenvolvimentos intelectuais em outros lugares que estão mais avançados em algum sentido, que faz sentido a gente olhar para eles e tirar alguma inspiração, mas ao mesmo tempo olhar para cá e pensar, tá, como que a gente abstrai a parte universal daquilo e particulariza aqui, entendeu? Que não é tão simples, né? Que não seja o raciocínio dele, ó, tu tá aí tentando essa experiência contemplar Fracassada há muito tempo. Eu conheço. Um beijo, Orlando Lima aí. Mas o liberal, ele vai ter essa contemplação do modelo democrático, capitalista, e vai sempre ter essa sensação de que o Brasil é uma república inacabada, que o Brasil coexiste, tem uma esquizofrenia social, chega o Raimundo Fauro falar. Para ser inacabada você tem que ter uma visão do que seria o completo, né? Que seria a sua referência de fora. Que é aquele problema, tipo, isso faz sentido ou não, entendeu? Talvez ela já esteja acabada do ponto de vista do que funcionaria aqui. Que é essa coexistência entre a ideia. Tem muita ideia de pessoa e pouca ideia de indivíduo. Enfim. E aí, os liberais podem sugerir: é isso, ó. A questão é que a gente precisa amadurecer essa democracia, amadurecer os pilares da democracia. Já outros, que podem ir tanto para a direita quanto para a esquerda, eles podem olhar para isso e dizer: olha, tá errado a gente tentar imitar a experiência desse país. Exatamente. Isso é tanto a esquerda quanto a direita. Vamos tentar do nosso jeito. Vamos tentar do nosso jeito, ou aí num socialismo brasileiro, como dizia o Lula nos anos 80, 90, 80. Ou ainda até uma ideia de, por exemplo, querer recuperar uma nação, querer, enfim. Várias possibilidades são possíveis. Agora, de Inclusive a balcanização. Balcaniza Brasil. fato, onde estão os liberais? Até mesmo sociais-democratas. Eles geralmente estão olhando para essas experiências desses países democráticos, digamos, França, Inglaterra, Estados Unidos, que é os países que contemplam essa tradição institucional liberal. E aí os pensadores sociais brasileiros às vezes vão dizer, olha, o Sérgio Buarque de Holanda, que não era liberal, era mais marxista, ele dizia, ó, a classe burguesa brasileira trai a si mesmo. José Murilo de Carvalho fala muito sobre essa baixa convicção dos condicionantes democráticos no Brasil. Uma imaturidade quanto à nossa noção de cidadania, mas também, assim,
como o Bolívia é uma mulher, não me fala muito, como essas experiências, essas tentativas de democracia brasileira sempre foram tentativas onde a elite em si nunca tinha convicção daquilo e atropelava esse processo. Enfim, isso é uma visão sobre as coisas. E acho que é um pouco a minha visão também. Acho que é bastante a minha visão. Eu acho que eu tô mais. Eu não tô sugerindo aí uma experiência própria brasileira, eu tô mais sugerindo um amadurecimento da nossa democracia, nos E termos da seguir os que democracia liberal. conseguiram, tu não acha que faz mais sentido? Eu acho que sim, acho que sim. Isso é uma posição extremamente errada para muitas pessoas. Existe muito no Brasil essa aversão a. Aversão a aprender com quem é melhor, né? O que é melhor não, vamos dizer, quem ganhou, sei lá. Porque nesse negócio, tem muito. Não que você tem que imitar os Estados Unidos, a Europa, mas você pode olhar o que eles conseguiram fazer e pensar, tipo, tem alguma coisa ali para ser aprendida. É... O problema é que para muita gente tem esse anti-americanismo, anti-ocidentalismo, né? Ah, contra o colonialismo ideológico e tudo mais. Aí beleza, aí continua repetindo o que dá errado, o que faz você chegar em último lugar. Tem que seguir, sei lá, o exemplo africano, entendeu? Tá, se você quiser ficar igual à África, siga o exemplo africano. Eu fico pensando muito no caso do Japão, entendeu? Volta a Revolução Meiji. Eles não viraram. Em muitos aspectos eles se ocidentalizaram, mas eles também mantiveram alguma coisa deles, né? Ao ponto de que ainda até se aproveitaram disso, né? Porque tem muita gente no Ocidente que tem um fetichismo orientalista e acaba. Isso dá muito dinheiro pro japonês. Mas. Você tem que, tipo, aprender com quem fez melhor do que você, quem ganhou de alguma maneira, né? Se o cara tá na frente, se o cara, os Estados Unidos, sei lá, é uma potência mundial, se a cultura deles é hegemônica, você não precisa absorver tudo que nem um idiota. Mas tem que olhar, tá, o que que existe na formação do povo deles, na mentalidade deles, na modo como eles fazem as coisas, que permitiu que isso aconteceu, entendeu? Foi tudo sorte? Não foi sorte. A não ser que você, tipo, fique nesse cope infinito ali de que eles se aproveitaram de alguma coisa e não tem nada especial, entendeu? Não precisa ser um excepcionalista americano, mas tem muita coisa para ser aprendida e adaptada para o nosso caso. Né? Extremamente errada para muitas pessoas. Mas eu acho que a minha posição é ainda olhar para esse modelo democrático liberal representativo e querer amadurecer, o por meu mais também. difícil que seja. Eu também. O meu vai mais para essa linha, assim. E eu ia dizer, não, mas o Brasil é uma nação. Eu acho que o Brasil é uma nação. Não, tava tão bem. Por nação, e não só porque conseguiu integrar esse território, mas acho que há a possibilidade, e vários discutem isso, há a possibilidade de discutir o que é um brasileiro apesar das diversidades. Ok. A gente tem elementos que nos faz brasileiro, sendo a gente gaúcho ou, né, Pernambucano. norte. Exato. Elas duas são gaúchas, né? Isso me dói tanto, cara. O gaúcho tem. Ele não chega a ter uma síndrome de Estocolmo que nem um nordestino, no sentido de que, tipo, apanhou tanto que agora quer mais governo central, né? Mas no sentido de que parece que ele quer ser amado pelo resto do país, entendeu? Ele quer preservar o que é seu, sim, diferente, mas ao mesmo tempo ele quer ser amado pelo resto do país. Isso é meio autotortura, cara. Hoje em dia eu vejo o catarinense como mais bairrista do que o gaúcho. Pelo menos esse gaúcho do sul do estado, né? Pelo menos acho que a Glenda é, né? Mas enfim. Inclusive, a ideia de jeitinho, patrimonialismo, isso também eu acho que talvez seja um elemento que pode até se manifestar de maneira diferente, mas geralmente a gente reconhece como algo. Não é só do Brasil. Mas é muito danoso isso aí, né? O Paraguai é assim também. Você pode dizer que, tipo, o Paraguai é o país de los amigos, né? Vai dizer que o Paraguai é Brasil também. O Brasil que fala espanhol. Como algo que. Uma experiência brasileira da Que política. nós temos em comum, né? A própria questão do jeitinho, eu não sei se é tão. Existe sim, até por aqui, mas eu não sei se na mesma medida. Tendo a pensar que não. Nós temos em comum. Então, sim, eu acho que o Brasil é uma nação, eu não questionaria muito isso. Agora, isso não implica, eu não vou muito para uma linha nacionalista. Eu tenho muito receio dos nacionalismos, sejam eles que é do direito. Eu até falei isso outro dia, né? Teve uma pessoa que chegou no meu perfil dizendo:
Por que que a pessoa quer viajar? Se a pessoa é cristã, ela tem que ir só para território cristão. Se ela é judia, tem que ir só para território judeu. E Mas- se ela é islâmica, tem que ir só para território islâmico. E Não, aí, peraí, tive, rapaz. eu tive que fazer uma... Só se for por uma questão de segurança, né? Eu até gostaria de conhecer, sei lá, Palmira, na Síria, né? Mas eu não tenho muita vontade de ir pra lá no sentido de que eu não quero morrer, né? piadinha, né? Só que não se faz piada em rede social, porque as pessoas nunca entendem. Ah, Aí eu, sim, eu defendo. eu faz. falei o argumento, eu falei ali o que ele disse, sublinhei, Aham. fiz um ok, assim, um cara fazendo ok, e botei a música fascista Bela Tchau. Não, fascista, Bela Tchau. Não falo, não chamo ninguém de fascista, nem nada, mas eu precisava usar essa piada. Enfim, eu resolvi rir da história. Só que daí depois eu tive que explicar para as pessoas que eu não tava dizendo ok, que tava era ok. Tá ironizando. Tava ironizando. E, inclusive, se tem algo que me preocupa, às vezes, não tô dizendo que uma ideia de nação precisa ser abolida para um Uhum. cosmopolitismo. Mas, se ainda preservo algum tipo de idealismo, se a gente for falar do que a... Superchat. Assine Valete Plus somente pelo meu link, vocês vão ganhar essas 2 revistas Ainda aqui. tem gente aí, será? Com certeza tem, por incrível que pareça. Tem gente assistindo a gente. porque Era a live, foi né? realmente Tinha me muito esquecido. interessante. Seguinte, tá. Será que tem quanto ainda? Tem uns 10, 18 minutos? No geral, se entende que o liberalismo, ele é muito adaptativo. Ele consegue se Toda reformular, ideologia é. né? Mas tu acha que tem chance pro liberalismo ainda ou ele já foi pras cucuias e é melhor abandonar? O que a gente fala? Eu vou dar uma resposta assim, ó. Bem curto e grosso, assim. Depende. Eu acho que, assim como o paradigma moderno, no momento em que a gente se diz pós-moderno, é porque a gente não superou a modernidade. A gente ainda tá se definindo pela modernidade. Ok. Hoje, uma das discussões... Hoje não, desde os anos 80, pelo menos, é a discussão pós-liberal. Então, Ok. assim, por mais que o liberalismo ele não seja a ideologia inovadora, não é quem está conduzindo as mudanças, não é a ideologia de vanguarda, é uma ideologia que tem... várias pessoas criticam ela, existem críticas ao liberalismo de diversas matizes. Ainda o status quo é moderno. Ainda o status quo é burguês. Ainda. Tudo que existe ainda tá reclamando do negócio que supostamente não existe mais, né? Até, sei lá. Qualquer movimento, né? Até, sei lá, quarta teoria política, tá juntando um monte de coisa pra reclamar contra o liberalismo. Tipo, o liberalismo perdeu, mas a gente ainda tá fazendo uma muita baita força pra reclamar dele. Então, porque ele não perdeu exatamente, né? Que nem ela falou, tem muitos resíduos na nossa visão hoje em dia que são liberais. Ainda é liberal? Ainda é liberal em vários Perfeito. aspectos. Uhum. Então, digamos, um mundo não liberal alguns tentaram construir, alguns imaginaram até. Eu honestamente acho que no ponto que nós estamos é impossível. Mas enfim. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo de algo que talvez os libertários não vão gostar, mas talvez diferentes ideologias que não as libertárias não vão se ofender com o que eu falar. Porque se eu falar de qualquer coisa, o capitalismo é insuperável. Não, qualquer processo histórico é insuperável. Mas, por exemplo, no momento em que existe bomba atômica, tecnologia nuclear, como a gente vai abandonar, por pior que seja e melhor que seja, não interessa o que tu pensa sobre isso, o que eu penso sobre isso, abandonar a função e capacidade estatal de monopólio da força. Perfeito. Uma sociedade sem Estado era aquilo que se imaginava. Tem sempre essa questão, né, não sei se chega a ser uma economia de escala, mas a quantidade de recursos necessários para você ter um programa nuclear e tudo mais não é pequena, né? Você pode dizer que acaba sendo um problema porque o Estado acaba sendo a solução do problema que ele mesmo criou, né? Talvez se não existissem os Estados, não teria existido programas nucleares e agora a gente hoje não precisaria de um Estado para nos proteger do programa nuclear de outro Estado, né? Só que, tipo, agora a Inês já é morta, né? Agora o problema já existe, e daí? Você vai ter que torcer pelo desenvolvimento tecnológico crescer tanto que você vai poder ter seu Mac Nuke. E daí você pode começar a se preocupar, se pensar em não ter mais o Estado de novo. Ou até em você ter seu reator de tório no quintal da sua casa e tudo mais. Só que por enquanto a gente está num estágio ali de transição, de desenvolvimento que você precisa de um aporte muito grande de recursos para isso.
Assim, eu sei que tem muita gente que vai se ofender, mas realmente não é. É uma circunstância que torna a extinção do Estado muito perigosa, mas ao mesmo tempo eu diria que também foi uma situação que o próprio Estado criou, né? Então ele criou o problema e agora você precisa dele como solução, que é uma merda, mas são as infelicidades da vida, né? Com o fim da União Soviética, a esquerda americana falava de uma sociedade sem Estado, com menos Estado, não ia precisar de Estado, existiria um espaço público cosmopolita, e a ideia de nação era, na verdade, oi, lindo, desça Que é ele, isso? Pensei- uma pensa- ideia de Quase pensei que era pra mim. exclusão. Então, a noção nacional para a esquerda da década de 90 era isso, ó. A noção de nação é uma ideia de exclusão. Hoje a gente tem esquerdas que estão reivindicando, por exemplo, uma noção de nação como aquilo que é a resistência frente à universalização colonialista, etc. A nação curda? Então, me parece que, olha, Ai, bonitinho. Nem sei mais onde eu tava. Então tá bom, vamos ler o Foda-se. superchat aqui. Eu vi que tu se distrai muito fácil com os gatos, cara. Muito. Bicho é uma coisa que eu gosto. Não gosto de criança, mas gosto de bicho. Eu também. Sommelier de fofoca, inclusive, é um... Tristeza. Mais um. ma- Duas boas linhagens genéticas que estão indo embora. Eu fico triste mesmo. Um super fã teu, enviou Ah. R$5 e disse: é ótimo ter a prof aqui. Eu digo sempre que o conteúdo da Marice se aproxima muito dos valores epistêmicos que o canal busca. Beijos pro Schultz e Amélia. O Chutes e Amélia é o meus cachorros. Ah, tá explicado. Nossa, ele te conhece muito bem, realmente. Lindo o seu cachorro, nossa. Essa é a Você Amélia. até parece depois de Photoshop. Filho. Ah, é aqui, ó. Aqui tu vai ver. Amélia. Esse A é o mulher Chutes. moderna, hein? Ai, que lindo. Ai, muito lindo. Que bonitinho. Esse Aí que é Será atenção. que paramos agora? 1,52. Isso, Não sei gato. Vamos ver se tem O algum Augusto Graça superchat enviou bom. R$5. Esperei muito por essa live, vocês duas são demais. Ele também enviou. Marise, poderia explicar por que se diz que o nazismo tem raízes românticas e por que isso contrasta com a visão iluminista? Eu acho que a gente chegou. Um bom artigo sobre isso é. Artigo não, capítulo. Norbert Elias, O Processo Civilizador. Agora não me lembro se é 1 ou 2, mas é o Sociogênese do Processo Civilizador. Ele vai falar sobre as origens da palavra cultura e civilité. Ótimo. Na disputa entre o iluminismo e o romantismo. Cultura com K, como uma palavra discutida ali no ambiente do romantismo alemão. E civilité, como uma palavra discutida naquele iluminismo racionalista francês. E ele que vai me ensinar aquilo que eu te disse, que é a cultura tanto pôde, no caso, sustentar a palavra contemporânea de cultura como algo a, inclusive, ser preservado, ser respeitado, né? Ter sua particularidade. Quanto também uma ideia de aniquilação de outras culturas inferiores e essa ideia... Eu não sei como falar, porque como é internet, eu não gosto de falar essas palavras porque podem... Entender errado? Não é isso. Mas falar a palavra fascismo, nazismo... Não pode falar. Eu tá. deixo. No meu canal eu deixo falar tudo. Não, tá, mas enfim. E o civilité é a mesma coisa. Então, ao mesmo tempo que tem os direitos humanos é baseado nessa discussão, o colonialismo também. Então, essa relação, ela existe porque o romantismo alemão, ele tá contrariando o racionalismo e o universalismo proposto pelo iluminismo. Isso pode envolver tanto uma justificativa de, por exemplo, das culturas, né, da particularidade das culturas, mas também uma justificativa assim, que se a gente não vem do mesmo lugar, se a gente não tem a mesma origem, também não temos o mesmo valor. Entende? Então, quando a gente entende que a gente tem a mesma origem e o que nos faz humanos é a mesma coisa, dali pode se desdobrar facilmente um argumento de direitos humanos. Agora, se eu entendo que nós somos diferentes, eu também posso, a partir disso, justificar a ideia de que existe a nossa vida é uma superioridade intrínseca da minha origem cultural em detrimento da tua. Então, só que, veja,
Interessante também é que como esse tipo de perspectiva ideológica, ela é difícil de sustentar no mundo, porque a princípio eu precisaria ter capacidade bélica de hegemônica. Isso é impossível sem aliança. Então tu tem uma ideologia que é uma ideologia fechada, não, por exemplo, uma ideologia que permite uma discussão internacionalista da ideologia, né? Ela é uma ideologia que tem ali um privilégio de um povo sobre o outro, e enfim. É nessa que você começa uma guerra em dois frontes e perde, né? Mas realmente é um pouco a mesma discussão que tem lá desde o Daniel Scherer, né? Você tem um espectro ali entre o que é entre um universalismo completo, cosmopolitano e tudo mais e um, como é que chama, qual que é o termo que se fala? Um, putz, uma coisa focada no costume, né? Não é um tribalismo. Qual que foi o nome que ele utiliza lá? Ah, não sei, mas uma coisa muito focada em nas comunidades, né? Você entender o ser humano como só existente dentro de uma certa comunidade específica, sem uma ideia universal de ser humano, que pode também descambar num certo relativismo, né? As duas coisas podem descambar no relativismo. Então você precisa ter alguma noção assim de entender o que é a participação de cada cultura, de cada comunidade na pessoa e também entender o que ele tem intrinsecamente para permitir essa comunicação. E os dois, sim, como em muitas coisas, você vai ter que preservar, você vai ter que lidar com essa tensão aí em vez de descambar para um lado, né? Mas acho que eu vou parar por aqui. Não sei se vão ter perguntas boas, mas a conversa foi boa. Eu não conhecia o trabalho dessa menina, Marise Chons. Menina, não sei quantos anos ela tem, uma mulher já. É, mas gostei bastante. Não tive nem muita coisa para comentar, apesar de serem 2 horas quase 2 horas de vídeo. A gente não chegou a 4 horas de react, então é porque eu não tinha muita coisa para comentar. Mas, bom, acho que não apareceu ninguém hoje aí, mas é, vejam a gravação, quem quiser ver aí, comentem e espero que tenha valido a pena essa conversa. Eu achei legal, eu particularmente gostei bastante. Não tava com muitas expectativas, seria uma coisa legal, mas foi bem melhor do que o esperado. Então, como dizem, né? Quando você mantém suas expectativas moderadas, coisas incríveis acontecem. É isso. Então, obrigado quem for assistir depois e até a próxima.